Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Nesta aula nós vamos trabalhar os conceitos de UML e visibilidade. Nosso foco principal é visibilidade, mas nós vamos conhecer um pouquinho sobre o UML. Vocês já estudaram este conceito com a professora Juliana, na disciplina de Análise de Projetos e Sistemas. Nós vamos só dar uma reforçada agora com um pouco mais de enfoque em Programação Orientada a Objeto. Vamos lá. Deixa eu ativar a nossa canetinha aqui, para a gente poder trabalhar. Isso. Vamos lá. Bom, o que nós queremos trabalhar inicialmente, gente, é o conceito de visibilidade. Tá? Este conceito de visibilidade, para a gente poder entender um pouquinho melhor, eu quero trabalhar com vocês, primeiro, alguns detalhes da UML. Nós já vimos em alguns momentos a questão da palavra-chave public, mas existem outras. Nós vamos entender melhor isso durante a aula de hoje. Tá. Para a gente poder ver sobre visibilidade, nós vamos começar a utilizar um conceito que você já deve ter escutado isso na disciplina de lógica de análise de projetos e sistemas, que é a linguagem de modelagem unificada. Está meio estranho esse nome? Vocês devem ter isso com outra sigla. Olha aqui, vê de trás para frente as primeiras letras. UML, certo? Que é Unified Modeling Language, linguagem de modelagem unificada. Que nós vamos entender melhor para que funciona isso, porque nós precisamos falar um pouquinho sobre diagrama de classes, que vocês viram na disciplina de análise de projetos e sistemas, com a professora Juliana, especificamente lá no Estudo Online 5. Vamos continuar aqui e entender um pouquinho porque eu preciso falar sobre o UML para poder falar um pouquinho de diagrama de classe com vocês. Dando sequência. Bom, nós precisamos falar sobre o diagrama de classe. Nós vimos que nós temos os nossos objetos. Os nossos objetos, nós vamos agrupá-los em uma categoria. Essa categoria é a classe. E essa classe, geralmente, quando nós estávamos fazendo nossas primeiras aulas sobre modelagem, nós estávamos falando sobre criar, nós desenhamos também, como é que está aqui ao lado, nós desenhamos uma canetinha bonitinho, mas isso não é prático dependendo do conceito. Imagina que nós estivéssemos modelando agora o compromisso. Como é que eu ia desenhar um compromisso? Cada um desenha de um jeito. Para isso, a linguagem unificada, a UML, traz para a gente uma forma padronizada de representar uma classe, sem representar forma, mas respondendo aquelas perguntas básicas que nós tínhamos falado antes. O que, os atributos, o que eu tenho, os atributos, o que eu faço, os métodos, e o estado a gente não representa na classe, porque o estado é próprio do objeto. Como é que a UML representa para a gente uma classe, então? Ela representa com um retângulo. Este retângulo representa a classe. E como é que eu sei qual é essa classe? Aí na parte de cima da classe, nós vamos colocar aqui o nome dessa classe. Tá vendo? Seguindo o mesmo padrão que nós vimos lá na programação, na nossa aula anterior. Então eu começo com uma letra maiúscula, indicando qual é. Então eu passo um traço e eu tenho agora duas caixas. A primeira caixa é que diz para a gente quais são os atributos. Nós temos aqui os atributos da nossa classe caneta, modelo, cor, ponta, carga e tampado. E na parte de baixo aqui nós temos agora um espaço reservado para os comportamentos. O que são os comportamentos? Os métodos da nossa classe. Então está aqui os métodos. Lembra dos parênteses, os métodos têm parênteses. Okay? Então, dessa forma, eu represento qualquer classe, independente de qual é o modelo dela. Agora, nós abstraímos. Lembra das aulas anteriores, da forma de abstração? Nós vamos abstrair nossa classe. Nós tínhamos aqui um modelo bonitinho desenhado, que é difícil fazer isso com todos os conceitos. Né? Todos os conceitos nós vamos conseguir desenhar uma classe para apresentar. E usamos a UML para representar essa classe de uma forma simplificada, onde eu tenho, então, aqui no topo, o nome da minha classe. Logo em seguida, eu tenho o nome dos meus atributos e, por último, no final da classe, o nome dos métodos que essa classe tem. Certo? Continuando. Agora nós vamos falar do que eu realmente queria trabalhar com vocês nesta aula, que é o conceito de modificadores de visibilidade. Vamos dar uma olhadinha aqui do lado. Indicam o nível de acesso aos componentes internos de uma classe. Certo? E nós temos três modificadores básicos de visibilidade. O mais, o menos e a cerquilha. O que é isso, pessoal? Mais, cerquilha não. Jogo da velha, não. Sustenido, vocês conhecem outro nome, né? Isso aqui é o que mesmo? Hashtag. Então é hashtag. Cada um desses tem um significado. Tá? O mais é o público, o menos é privado e o jogo da velha, ou hashtag, protegido. Cada uma dessas visibilidades traz uma modificação do comportamento da classe. Quem pode ver, quem pode acessar esses atributos ou esses métodos. Okay? Vamos ver aqui então, para vocês entenderem melhor este conceito de visibilidade, o que é público, o que é privado, o que é protegido. Eu trouxe um exemplo
para a gente trabalhar com esses conceitos. O primeiro que eu trouxe foi aqui para a gente falar sobre o método público. No método público, eu vou citar para vocês o exemplo de um orelhão. Não sei como é que no estado vocês chamam, mas aqui no Goiás nós chamamos de orelhão, que é o telefone público. Quem pode acessar um telefone público, gente? O telefone público, onde ele estiver disponível, você pode ir lá e fazer o uso desse telefone, ou seja, o acesso a ele é público. Qualquer um pode acessar o telefone público, o orelhão. E quando a gente fala agora sobre os atributos ou os métodos modificador de visibilidade privado. Vamos dar um exemplo de privado? O seu celular. O seu celular é de uso exclusivo seu. Somente você faz o acesso ao seu celular. E hoje em dia tem até digital, para poder falar que realmente somente você consegue ter acesso àquele dispositivo. Então, nós temos o público, orelhão, qualquer um faz acesso. O privado, somente a classe faz acesso. No seu caso, somente você faz acesso ao seu telefone. E como eu falo agora do hashtag, do protegido. O que é protegido? O exemplo que eu vou dar para vocês de protegido é o de um telefone residencial. O telefone residencial que você tem na sua casa, provavelmente, hoje em dia está quase sumindo. A gente só está tendo celulares, né? Mas não existe, tá? Os telefones fixos existem. Então, o telefone fixo ele é da sua residência. Quem pode acessar o telefone fixo na sua casa? Só é um controle mais protegido, ou seja, normalmente você, sua mãe, seus pais, ou seja, você tem a hierarquia maior lá, né? Sua mãe e os filhos da sua mãe podem acessar o telefone residencial da sua casa. Então o acesso ele é protegido. Antigamente tinha até cadeado, né? Os meninos custosos ficavam ligando para os amiguinhos, ficando conversando lá demais, as mães punham cadeado. Hoje é digital, não tem mais cadeado físico, antigamente tinha cadeado. Mas vocês conseguem ver a visibilidade? O público, qualquer um tem acesso. Privado, somente você tem acesso. É natural falar desse acesso privado, aqui nesse caso a gente fala do telefone celular. E quando eu falo de protegido, que é o hashtag, o símbolo do hashtag, somente o controle restrito de acesso. Você fica em mente com o conceito de mãe e filhos, ou seja, somente a classe mãe e as classes filhas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa classe filha em aulas futuras, podem ter acesso aos atributos. Tá? Na aula prática nós vamos entender um pouquinho melhor disso também quando a gente fizer os testes de codificação. Vamos dar sequência. Bom, então vamos definir mais uma vez, igual escrito vocês, qual é a consequência de colocar um atributo ou um método público. Quando eu coloco um método público, eu estou falando que a classe atual e todas as demais classes podem ter acesso a esse método ou esse atributo, ou seja, ele é público. E eu tenho atributos que são privados, esse é o mais restritivo. Somente a classe atual tem acesso aos atributos e os métodos. Parece um pouco estranho, como é que só essa classe pode ter acesso? Vocês vão entender que isso faz sentido daqui a pouco. Tá? E o protegido? O protegido nós colocamos somente a classe atual e as subclasses, as classes filhas. Professor, você não falou sobre isso ainda. Fica calmo, vamos falar sobre isso ficar mais claro. Mas deixa na memória o seguinte, lembra com classe mãe e as classes filhas podem ter acesso àquilo que é protegido. Continuando. Bom, aqui nós vimos o nosso modelo, tá? Como que a gente vai usar para poder representar uma classe agora usando a OML, o nome, os atributos e os métodos. Como é que eu represento a visibilidade dentro da OML? Olha como é que fica aqui, pessoal. Quando o método é público, ao lado esquerdo dele eu coloco o sinal de mais, indica que o atributo é público. Então, aqui, modelo e cor são públicos. E ponta? Ponta é privado, somente essa classe tem acesso a isso. E a carga? A carga está protegida, tá vendo o hashtag? Então, a carga é protegida, somente a classe caneta e as classes filhas de caneta poderão ter acesso. Mesma coisa com tampada. Isso nós falamos dos atributos. E agora vamos falar sobre os métodos. Os métodos também têm o mesmo modificador de visibilidade. Eu tenho aqui o mais para escrever, quer dizer que esse maisinho quer dizer que escrever é público, o rabiscar também é público, pintar também é público e tampar e destampar são privados, eles não podem ser acessados fora dessa classe. Continuando. Vamos ver como é que fica isso no nosso código. Tá? Nós temos aqui então o nosso modelo da OML da nossa classe, com as suas visibilidades, e aqui embaixo nós vamos ver como é que fica isso no código. Tá? Então aqui nós temos o modelo, como é que fica o público? Nós já tínhamos visto isso antes, palavra-chave público. E a cor? Também é pública. E a ponta é
private. Aqui a palavrinha-chave quando eu falo de privado é private. Então, a classe ponta o atributo ponta é private, privado. Somente essa classe pode acessar. E o atributo tampada, tampada não, carga. Carga é protegido. Lembra que o hashtag então é protected. Protected quer dizer que este atributo só pode ser acessado por essa classe e pelas classes filhas da classe caneta, que a gente vai estar estudando em aulas futuras, o que é classe filha. Continuando, o atributo tampado também é protected, protegido. O escrever é público, o rabiscar, pintar é público também, e o tampar é privado, então está lá private. Então, vimos como a gente faz a visibilidade na classe. Bom, vamos fazer aqui uma simulaçãozinha da execução para a gente ver o que aconteceria com essas classes. Aqui na parte de cima eu tenho a nossa classe que nós declaramos, abstraindo aqui o que está no escrever e o que está no tampar. E aqui embaixo nós vamos fazer a nossa classe de teste. Na última aula prática nós usamos a classe de teste. Vamos simular ela aqui então. Então eu crio a classe teste caneta, o método main, e vou criar o objeto caneta. Então criei aqui o C1 caneta, e vamos ver aqui se eu posso ou não fazer acesso aos atributos. Nós tínhamos feito isso na última aula prática. Então, ó, C1 modelo. Eu posso fazer C1 modelo? Veja bem, eu estou na classe teste caneta, que é diferente da classe caneta. C1.modelo. Como é que está o modelo? O modelo está público, quer dizer que qualquer classe pode acessar esse atributo. Então, por isso aqui é verdadeiro e funcional. C1.modelo igual a BIC vai funcionar, beleza. Continuando. E a cor? A cor também é público, então quer dizer que este comando vai funcionar tranquilo. E o ponta? O ponta está private, na classe caneta. Se está private, quem pode acessar esse atributo? Somente a classe caneta. Então quer dizer que se eu colocar C1 ponto igual a 0.5, vai acontecer um erro. Essa linha não vai funcionar. E se eu fizer agora C1.car igual a 80? C1 é protected. Se ela é protected, somente a classe caneta e as classes filha dela podem fazer acesso. Então, C1.car igual a 80 não vai funcionar. Okay? Continuando. Tampada. Será que eu posso acessar o tampado? O tampada é protected. Então, se eu colocar C1 tampado igual a falso, também não irá funcionar. Se a gente fizer C1.escrever, escrever é público. Então, essa linha vai funcionar ok. Se a gente tentar agora o tampar, tampar está private. C1 tampar não irá funcionar. Só uma ressalva aqui nesse finalzinho, pessoal. Este exemplo que vocês estão vendo aqui, as visibilidades, cada uma dessas visibilidades, elas não estão considerando as responsabilidades de forma apropriada. Tá? Foi só exemplos para a gente poder ver como é que isso é no código e como é que isso se reflete no exemplo. Nas próximas aulas, nós iremos usar as visibilidades conforme a responsabilidade de cada atributo e método. Então, nesse caso, por exemplo, o tampar não deveria ser privado, o tampar poderia ser público. Então, só para vocês ficarem claros que essas visibilidades não são próprias desse objeto. Foi só a exemplificação de como fazer isso na classe e quais as consequências no teste. Ok? Bom, agora eu trouxe, pessoal, para vocês um exemplo para ficar mais claro por que eu tenho atributos privados. Tá? Lembra que quando a gente trabalha sobre orientação a objeto, as coisas são naturais. Então, vocês vão entender o seguinte. Aqui nós temos um controle remoto. Tá? Se você prestar atenção, isso que você está vendo aqui na parte de fora do controle são os métodos públicos deste controle. O que ele pode fazer e o que você pode acessar do controle. Eu posso usar aqui o microfone, os controles direcionais, voltar, home, avançar, play e pause. Isso é público, está visível para todas as classes. Agora aqui dentro eu tenho as partes internas. Nesses chipzinhos aqui então, eu tenho aquilo que é privado, que é próprio somente dessa classe, só ela acessa, que eu representei aqui, por exemplo, com esse laranja. E eu tenho aqui este chipzinho que está aqui, que é o chip responsável pelo infravermelho. Ele é protegido, ou seja, somente a classe controle e as classes filhas, aquelas classes que fazem parte desse acesso, podem ver a parte do controle infravermelho. Porque veja bem, quando eu aperto o controle infravermelho, ele manda o sinal para a televisão que tem que decodificar o sinal semelhante ao que está no controle. Então essa parte ela é comum à classe controle e comum à classe televisão. Então elas fazem parte do mesmo controle de acesso. Tá? Para a gente que está usando o controle, nós não podemos ter acesso a esses chips, modificá-los. Nós podemos ter acesso àquilo que é público, que é essa parte visível externamente. Vocês conseguem perceber que
aquilo que é público todo mundo pode usar, mas também existem aquelas partes que são privadas, próprias da classe, que não devem ser acessíveis externamente. São para uso interno dessa classe. Ok? Bom, nós temos a referência aqui do AMG, que é responsável na parte do ML, e nós finalizamos aqui então a nossa aula 05. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Nós nos vemos em uma próxima videoaula. Até mais!